para fazer minha arcada ou não? O template, já cortei bastante. Corta, já cortei né? bastante, hoje muito menos, tá? Porque Tá. os attachments de hoje, eles são menos robustos, então eles dão menos problema na retenção. Você vai colocar vários ao mesmo tempo e eles são menorzinhos, os otimizados. Então, hoje eu não recorto mais. Tem uma situação que eu gosto ainda de recortar o template para fazer os attachments, que é quando eu tenho attachment no segundo molar. Eu acho o attachment do segundo molar mais chato de fazer o isolamento relativo. Então, eu corto ele para tirar, porque eu uso afastador aquele mota, sabe? Que é o metálico. Sei. Também. Então, quando eu vou fazer o segundo molar, eu tiro o afastador e eu coloco um algodão, aí eu faço o isolamento relativo só para aquele dente, entendeu? Tá bom. Mas isso é muito pessoal. Se vocês têm um afastador que vocês se adequam bem, vocês se adaptaram, pode manter ele inteiro. Elaine, Oi, tudo bem? Letícia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu assisti a sua aula agora há pouco, aí eu queria te perguntar uma coisa. Na hora que você segura com o dedo para polimerizar, para não dar bolha, não esquenta o dedo? Porque eu me valo. O valo, ele aquece, por isso que você não pode passar muito dos 4 segundos. Então, né? porque eu vou com o dedo também e uso o valo, mas sempre dá uma esquentada na ponta do meu dedo ali. Não, você vai sentir mesmo, o valo ele aquece, mas se o seu dedo está sentindo, o que eu penso às vezes é que o dente do paciente está sentindo Também, mais. não, eu acho que tem que estar Então, mais ele é um bom longe, então, né? termômetro. Aí você. É que ele também ele tem a distância certa para você. Eles falam que não pode ser tão longe, né? Porque o feixe de luz ele é unidirecional, tem todas as especificações. Mas o valo ele esquenta. E eu tinha antes o Radi, que também era sem fio, que também esquentava. Então, isso eu já falei com várias pessoas que usam e todo mundo fala que esquenta mesmo. Então, o importante é fazer os 4 segundos e não ficar persistindo ali 4, 8, não tem necessidade. Tá. 4 segundos é suficiente, né? Isso, para fazer o attachment, eu vou dizer para vocês que eu nem polimerizo só um dente. Muitas vezes você põe ali entre dentes, você consegue fazer a polimerização de 2, pelo menos com a pontinha do valo, tá? Que ela é redondinha. Tá Você bom? não usa o disquinho Softlex para polir, né? Você usa aquela ponta. Eu gosto mais da ponta siliconada, mas porque o disco Softlex ele é bom para superfície plana, né? Então, se for uma vestibular, assim você consegue. Mas para você contornar o attachment, eu acho mais fácil a siliconada. Mas pode ser um Softlex também, um disco de papel. Eu acho que os tons mais claros, né? O azul claro, os dois tons mais claros do azul, eu acho que fariam bem a função também. Tá bom, obrigada. Tá bom? Gente, boa tarde a todos. Obrigada pela participação ao vivo. A gente solta as aulas gravadas, mas é sempre importante, né, que vocês entrem ao vivo. É gostoso ter essa interação, a gente poder esclarecer uma dúvida. E eu queria saber de vocês que estão aqui hoje, se vocês estão conseguindo assistir às aulas teóricas, porque eu sei que vocês têm um grande interesse em fazer as revisões de CleanCheck conosco, mas é importantíssimo que vocês fundamentem, né? Assistam as teóricas e não deixem acumular todas, porque depois vão ficar 15 horas de aulas para vocês assistirem e vocês não vão conseguir acompanhar esse compasso aí, tá? Aí é mais difícil. Então, a ideia do Study Club, ele foi lançado nessa época da pandemia por causa da questão online, que a gente queria manter um tipo de curso que vocês conseguissem fazer online, que não fosse maçante, 2 dias sentados na frente do computador e tudo mais. Tá? Então, são doses homeopáticas de um pouquinho de cada assunto para a gente ir ao longo desses 2, 3 meses aí, construir um pouco mais de conhecimento, tá bom? Então, quem não estiver conseguindo acompanhar ou estiver achando o sistema difícil, o esquema, me contata, fala com a gente, com a Camila, que a gente vai tentar achar uma outra forma, uma solução para vocês, tá bom? Bom, então, alguém mais tem dúvida na aula de attachments ou alguma aula passada que vocês queiram esclarecer? Senão a gente já vai iniciar aqui. Vou colocar primeiro o CleanCheck que eu vou trazer para vocês, é o CleanCheck da Sônia, que a Sônia já me mandou, compartilhou o contato ali, o ID do paciente. Oi, Elaine, sou eu, Roberta. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, a minha câmera não está funcionando. Eu fiquei com uma dúvida no attachment, posso tirar agora? Pode tirar agora.
Você falou sobre a questão do gatilho, de acionar o gatilho para colocar os attachments otimizados. Você deu uma situação na qual você queria intruir os incisivos inferiores porque tinha um que estava mais instruído, era isso, né? Não, era para extruir os incisivos Isso, instruir inferiores. porque tinha um que não estava na mesma alinhamento e nivelamento, né? Isso. Qual é outra situação que é interessante acionar esse gatilho? É que eu vi que tem uma tabela, que assim, eu fico tentando prever algumas coisas para tentar usá-los, mas que situações você acha que seria interessante? Em tese, você vai desenhar o seu setup da forma que você precisa a posição final ali, né? Pensando sempre naquela dinâmica de forças, então muitas vezes uma imagem sobrecorrigida. E o software vai fazer essa leitura inversa para você. Então, se você fez o movimento da quantidade que precisa o gatilho, você vai colocar. Ele vai colocar. O que a gente precisa só prestar atenção, que foi essa situação que eu falei, de forçar a colocação do otimizado, é quando você nota uma diferença. Por exemplo, você tem o movimento de extrusão, que eu exemplifiquei, de todos os dentes, só que um não levou o attachment, né? Ou você vê que os superiores têm um movimento de extrusão também, mas que não levaram attachment e são movimentos difíceis. Então, basicamente, são os movimentos que eles dependem do attachment. Extrusão, angulação, torque, mas aí para o torque, a gente agora iniciou um attachment otimizado de molar, mas nem sempre ele é acionado para o torque, né? Agora com G8 vocês vão ter essa experiência. Eu acho que é basicamente isso. A extrusão e a angulação, que são movimentos de corpo, são movimentos que a gente acaba tendo essa leitura inversa aí do gatilho. Tem que prestar atenção, tá bom? Não é essa Maria Fernanda, viu? Tem duas. Ah, então tá bom. Peraí, então. Araújo. Essa é Castilha Araújo. Vê se... Ah, verdade, aqui. Essa aqui do Oi. Oi? Pode ir. É a Marcela, tudo bem? Tudo bem, Marcela, e você? Tudo jóia. Também queria só tirar uma dúvida em relação à aula de attachment. Porque muitas vezes, isso aconteceu até recente, veio um attachment de extrusão, por exemplo, um paciente com mordida profunda, mas que o dente estava intruindo, um pré-molar. Nesse caso, o ideal então seria trocar. Na realidade, nesse caso, o que a gente tem que lembrar? Lembra daquela questão da ação e reação? Muitas vezes um attachment que é colocado num dente, ele não está ativado para o movimento daquele dente, mas ele está ancorando um movimento de outro. Por exemplo, nesse seu caso, esse dente em especial podia estar intruindo. Mas, se ele for um pré-molar que ele ancora a intrusão do segmento anterior todo... É exatamente isso. Ele vai levar um attachment que é de extrusão, porque ele vai ser ancoragem para o movimento anterior. Então, nesse caso, você não teria que trocar, porque o software está priorizando a intrusão anterior. Você poderia trocar? Poderia. Caso você ache que, clinicamente, esse dente intruir é prioridade. Mas a gente tem que lembrar outro ponto, que a intrusão de um dente não necessita de attachment, né? Então, ele ali, no mínimo, ele não vai atrapalhar a sua intrusão, tá? Mas ele vai estar te ajudando nessa ancoragem do segmento anterior. Tá, e então, assim, é bom sempre olhar, por exemplo, na tabela, e o dente que tiver mais movimento, o ideal é olhar se aquele attachment corresponde ao movimento. Mais ou menos isso. Quando aparece aquelas bolinhas azuis, vocês conseguem fazer a leitura com o mouse. Ele aparece grifado na tabela, né? Isso, exatamente. Aí você põe ali o mouse na bolinha azul, ele vai falar para você extrusão. E aí, quando você olha o attachment, é controle de raiz, por exemplo. Extrusão é sempre crítico, certo? Então, nesse caso, a gente vai trocar. O ideal é trocar. A extrusão é um movimento mais difícil e o attachment de controle de raiz, vocês lembram daquela face retentiva do attachment que eu mostrei ali na aula? O de controle de raiz, ele tem pouca retenção nessa parede, então por isso que ele não serve para fazer a extrusão,
tá? Então, são casos bem específicos. Agora, eu vou dizer para vocês que entrando G8, a gente vai ter amanhã uma aula até na plataforma da Line no Explore, falando sobre o G8, e teve um grupo no Brasil que a gente fez alguns casos já desde agosto do ano passado. Então, eu vou conseguir mostrar para vocês alguns casos que já estão num andamento um pouquinho mais evoluído para a gente ver, ainda em progresso, né? Porque é muito recente, são 6 meses. Mas, assim, tem casos que eu já até finalizei com o G8. E vocês vão ver que eles levam um attachment diferente nos prés. E a hierarquia dele é melhor. Ele, muitas vezes, se você você tem o G8 ativado para correção de uma mordida profunda, ele põe esse attachment que ele é grande. Então, ele vai sanar um pouco desses nossos problemas de ter que ficar trocando um attachment que era pequeno para fazer a extrusão ou outra coisa, que não era prioridade. Agora virou prioridade com o G8, tá? Essa ancoragem. Mas a gente então, tem que ficar legal. ativar isso? O G8 não, ele já está até funcionando nos clean checks de vocês. Eu vou abrir agora aqui o da Sônia, eu já mostro para vocês se ele já tem um G8 ou não. E aí talvez até o attachment já esteja aqui. Vou abrir o plano. Eu deixei para abrir junto com vocês, porque quando tem o G8, ele dá um banner, e aí esse banner ele aparece quando vocês abrem o caso, tá? Então, o G8 é uma solução, só adiantando para vocês, que vai ajudar na correção da mordida profunda e então, a expansão posterior, olha lá, ele já tem G8, esse caso da Sônia, ó, abriu o banner, tá vendo? Smart Force Aligner Activation aplicado. Então, a gente vai ver isso na tabela de movimentos. Clicou na tabela de movimentos, se esse banner não apareceu para você, se você clicar na tabela de movimentos, sempre que você vir esse rachurado azul, isso é G8. Já é uma ativação no alinhador. Quer dizer que aquele alinhador, ele não recebe a mesma força em todos os casulos de dente. Cada dente, ele tem uma força específica, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, se já tem o attachment do G8, para vocês... Obrigada. Olha lá, esse attachment é diferente, tá vendo? Ele vai tanto a expansão quanto a rotação. Lembra do de rotação, que era aquela gotinha assim, ó? Que ele é menor, ó. Controle de raiz. Esse já é expansão e rotação, e mesmo assim é pouco pequeno porque a coroa é curta. Mas ele tem uma força melhor, tá? Então, esse attachment já é um attachment aqui, ó. Que ele atua também nesse controle da expansão. A promessa é o ajuste do torque, né? Para não abrir a mordida. Vamos chamar, então, a Sônia para participar com a gente. Sônia, se você puder abrir seu microfone, contar um pouquinho desse caso. Bom, essa menina chegou para mim da biocibernética. Ela veio bem expandida aí, e esses caninos bem vestibularizados, né? Uhum. Então, os molares estão bem abertos, né? Os vestibularizados. Uhum. Eu fiz o primeiro plano de tratamento dela pedindo uma expansão superior e uma expansão inferior. Depois, nesse plano que está aí agora, como ela tem uma discrepância de bol, eu pedi para só expandir o inferior e distalizar o superior, girar os molares e distalizar. Então, ele voltou. Algumas coisas que eu penso aí agora que ele chegou hoje, né? Eu deixei para tratar esse canino no final, abri todo o espaço para ele. Então, quando ele voltou agora, o que eu percebo? Primeiro, fiquei pensando nessa distalização desse lado esquerdo dela, porque o segundo molar é semi-incluso ainda, não está completamente erupcionado. Eu consigo distalizar esse segundo molar assim? Aqui, vamos ver a radiografia. Aqui. O que tem de difícil nele, eu acredito, seja o terceiro, né? Eu achei que o superior, eu ainda acho que até...
É que aqui a gente pode até tentar, né? Porque ele tá alto ali, mas a gente vai ter que empurrar 2, né? Esse aqui distalizando, eu acho meio ruim que pode ter o risco de impactar mais o seu terceiro. Esse caso aqui, eu acho que em específico, eu ia preferir extrair os terceiros. Tá. Eu acho que. Quantos anos ela tem, Sônia? 14. 14. Fala com o Buco se é possível, se a família também aceitaria, mas se fizesse a extração, acho que facilitaria bastante para você. Eu já falei dessa extração, eles são bem resistentes. Até desse inferior aí, que eu acho que também tem que tirar. Eu acho que já está na hora de tirar, porque ele está impactando no segundo aqui, ó. Também está sendo incluso, né? Sim, e aqui ele começa a formar uma bolsa. Não sei se vocês já viram essa situação, mas às vezes chega o paciente que tem uma perda distal enorme, né? Enorme. Então, mas eu vou insistir na questão aí, porque eu acho que é realmente fator limitante aí. Eu acho que tem que insistir, tanto do superior, né, quanto do inferior. E eu pedi um pouco de distalização e giro do molar também. Uhum. E aqui o que vai precisar também é um torque, né? Porque ele está E bem vestibularizado ali. Então, a gente pode dar uma sobrecorrigida nesse torque para a gente conseguir um pouco mais essa intercuspidação, tá? Então, tá. aqui eu mexeria. Mesmo que não seja tão previsível, a paciente é jovem, então eu tentaria. Se ela for muito resistente a fazer a extração do terceiro, o que você pode propor para os pais é tentar dessa forma e avaliar o resultado. Você está numa modalidade comprehensive, a paciente é jovem. Então, se for necessário, você replaneja aí com uma outra condição, que você tentou com os terceiros e não conseguiu. E aí você propõe fazer a extração depois, tá? É uma possibilidade que, óbvio, nem sempre a gente gosta de perder o tempo, né? A gente já faz uma sugestão mais certeira, mas quando se trata de um paciente jovem e os pais são resistentes, é uma possibilidade que você pode oferecer, tá? Você tenta distalizar com a presença dos terceiros, que ele está realmente alto ainda, pode ser que essa coroa pendule, né? E você consiga um pouco mais de resultado, mas é algo que você precisa reestudar, não pode dar uma garantia. E aqui também tem a angulação do primeiro, né, que tem que corrigir. Tem angulação. E então, você está precisando do espaço desse terceiro para angular as raízes pré-distal, né? Então, por isso que eu acho que nesse caso a extração dos terceiros seria mais favorável, tá? A linha de planejamento, eu acredito que seja isso, né? O que a gente vai olhar, então, primeiro aqui? Primeiro de tudo, quando a gente revisa o Clean Check pela primeira vez, a gente precisa definir linha de planejamento. Antes de ver oclusão, antes de ver o play, antes de ligar nova modificação e mexer no 3D, estabeleçam se essa linha de planejamento ela está correta com o que você precisa, tá? Por quê? Porque se a linha de planejamento não estiver certa, já não tiver algo que te agrade, a gente, ao invés de partir para os controles em 3D, é muito mais fácil você escrever para o técnico que você quer mudar o planejamento. Por exemplo, o que seria? Nesse planejamento da Sônia, nós tivemos ali a distalização, certo? Então, nós estamos conquistando espaço para fazer o alinhamento do canino às custas da distalização superior. Se ela julgasse que nesse caso não está interessante, não seria bom, e ela preferisse fazer um setup estudo de extração, a gente já poderia mudar agora. Faria o pedido para o técnico, né? Porque a extração também nós não fazemos em 3D, e faria esse pedido para o técnico antes de começar a fazer ajustes em 3D. Quando a gente muda o planejamento, a gente muda totalmente esse desenho do 3D que nós temos do arco final, tá? Então, a gente estaria perdendo tempo. Então, primeiro a gente define a linha de planejamento. Sendo essa a seguir, a gente começa a lapidar o setup em ferramentas em 3D. Outra coisa que eu gosto de fazer na primeira vez que a gente abre o caso para fazer a revisão é avaliar também o estagiamento, porque o que nós vamos pedir para o técnico e o que nós vamos escrever, fazer em 3D. O que nós vamos pedir para o técnico? Mudanças de planejamento, que nós comentamos, né? Nós vamos pedir para o técnico mudanças de estagiamento, se você quer fazer um alinhamento antes dos dentes anteriores, porque é uma queixa estética, se você
teve um movimento simultâneo, você quer sequenciar porque tem distalização, mesialização, algum ganho sagital. Então, isso tudo você tem que escrever, tá bom? O técnico, ele só consegue fazer essa mudança, ele no programa dele, e nós não conseguimos fazer mudanças de estagiamento com o nosso Clean Check, tá? Então, o primeiro ponto, vamos manter a distalização dessa forma. O que você achou satisfatório? Não achei que a distalização sim, só que é aquilo que eu te falei ela dá 2 milímetros mais ou menos. Uhum. Esse 24 também é anômalo, ó. Ah, é mesmo, olha, é diferente, né? E o 12 dela é 1 milímetro maior que o 22. Por isso Será que que, eu será entrei que com... esse dente não teve uma restauração? Não é, não Não tem, é? Uhum. não é. É dele mesmo. Ele tem 2 raízes também, ele tá virado, a gente vê as 2 raízes, sabe? Sei. Então tá. Então, E nesse. esse, pode Sim, falar. pode falar. Não, pode falar. Não, o 12, ele é muito grande. Tá, Ele, vamos olhar isso também, então, já na tabela, em que ali no bottom a gente já consegue fazer essa simetria para você, tá? Então, primeiro ponto, linha de planejamento, ok. Então, já vamos partir para outro ponto. Estagiamento, quando a gente clica aqui no painel de estágios, a gente tem um movimento simultâneo inicialmente, correto? Depois ele entra como se fosse um sequencial aqui do quadrante 1, né? Que eles estendem 1.5. E aqui vem um movimento sequencial do quadrante 2, certo? Todo mundo entende essa leitura das barras, que ele começa progressivamente, né? Então, é um movimento que é sequencial. Os sequenciais são sempre indicados para os movimentos de distalização, né? Ou mesialização, ou às vezes até a intrusão. É interessante a gente fazer no sequencial, quando a gente faz mudanças de plano oclusal, para a gente ter um pouco mais de ancoragem. Então, vamos dar o play, ó. Observem aqui que esse lado ele move todo mundo junto, né? E aqui ele vem fazendo um sequenciamento diferente. E ele mantém o 1.5 porque tem um movimento maior. Nesse caso, eu não vejo sentido, mesmo que a gente não tenha a distalização, de manter esse movimento como está. Então, a gente poderia fazer o gráfico dos dois lados do mesmo jeito, tá? E aí, observar como ficaria. Porque o 1.5, ó, notem que ele se estende, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele se estende no movimento e ele não tem um movimento tão maior, tá? Olha aqui, ó. Vamos ver. Ó, esse lado direito, ele tá quase em chave. Então, é pouca movimentação que ele vai precisar. Então, quando a gente tem o play aqui, vou dar o play aqui para vocês, ó. Ele move os dois molares juntos e depois vem lentamente movimentando 1.5. Tá? Esse 1.5, provavelmente, o que está ditando a velocidade desse movimento é esse lado aqui do sequenciamento. Olhem como o software trabalha. Então, como desse lado ele só consegue fazer o movimento nesse compasso, vamos dizer assim, ele prolonga o movimento desse para poder fazer a retração anterior ao mesmo tempo, tá? Então, é isso que o gráfico nos diz. Vamos pedir para ajustar esse movimento, vamos deixar ele sequencial, não tem necessidade só do 1.5 mover depois. E outra coisa que a gente pode fazer também, a gente poderia puxar toda a retração anterior, quando a gente tivesse o pré-molar, no meio já do caminho, tá? A paciente é jovem e anteciparia um pouco o alinhamento do seu canino, né? A gente puxa ele aqui. Se houver espaço, Sônia, aqui, ó, espaço desde o início, você pode começar a descer esse dente independente, ó. Eu acho que dá para você melhorar a posição dele junto com a distalização do segundo. Você entendeu? A gente antecipa um pouco porque é a queixa principal, né? Se ele não tivesse espaço, ele tivesse travado ali, seria mais complicado. Mas como nós temos espaço para ele, eu acho que a gente poderia descer ele um pouquinho. Esse aqui poderia começar a fazer uma rotação, né? Jogando esses dentes para vestibular. Então, a gente poderia antecipar já esse alinhamento estético aqui, ok? E o inferior, ele leva o mesmo tempo, né? Vamos ver. Pode ir falando.
A linha mediana eu tenho que levar para a direita. Ele corrigiu trazendo a inferior para a esquerda, sabe? Eu vou ter que ter mais espaço lá para a direita para levar a linha mediana. Então, vamos ver aqui. A superior tem que correr para a direita, é isso? É, Tá, então a gente vai manter a inferior. ela vai manter a inferior e levar a superior para a direita. A gente pode tanto escrever isso, como nós podemos ir fazer em 3D, tá? Eu acho que nesse caso, para a gente treinar um pouquinho, eu vou fazer com vocês em 3D, tá bom? Mas vocês também poderiam escrever para o técnico junto com a mudança do estagiamento aqui, a gente poderia escrever isso aí, tá? Eu não sei se Que eu tenho é assim, com esse 23 onde ele está, e com pouco abraçamento por lingual, né? Porque não tem nada. O que eu tenho que pôr aí para ele instruir? Que attachment que eu tenho que usar aí? o melhor attachment aqui é o attachment de extrusão. O que ele colocou para você, qual foi? Esse aí então, controle de raiz. Esse a gente vai trocar, tá? Apesar dele precisar fazer mesmo a angulação, mas a extrusão dele nesse momento todo aqui que ele tá vindo, ó, ele não tem o melhor attachment para ele. O melhor attachment para ele é esse aqui, tá? E ainda, o que poderia ajudar muito seria a gente colocar um attachment só de retenção aqui embaixo e ajudar ele com um botão num elástico classe 2, tá? Poderia também ser usado, porque a gente já trabalharia com uma terapia auxiliar, né? Ele vai ter o encapsulamento todo do alinhador, mas você tem um attachment que trava mais e você tem um botão que faz a força no próprio dente, né? Então ajudaria nesse caso. Só que aí a gente vai pensar o quê? Existem prioridades, né? Com essa forma, esse attachment que está aqui, que é o controle de raiz, ele vai favorecer, em tese, essa angulação, mas ele vai deixar a desejar na sua extrusão, provavelmente. Se eu troco daquela forma, coloco o botão, como eu comentei no dente, e o attachment embaixo, eu vou favorecer essa extrusão com a resultante oblíqua, concorda? Porque é uma resultante de elástico classe 2, mas a rotação, talvez eu perca com a angulação. Então, o que nós precisamos pensar? Qual é a prioridade clínica? Tá? Então, nesse caso, eu acho que se for, como é a queixa do paciente, eu trabalharia já com um botão auxiliar, mesmo que eu perca um pouco dessa rotação ou angulação. Porque o que a paciente precisa ver é esse dente descer, tá? Então, você pode ativar ele no elástico classe 2, dependendo da situação, Sônia, você pode fazer um elástico de intercuspidação triângulo, você pode fazer uma caixa, sempre trabalhando da forma como você achar mais simples. Se você tiver alicates que façam o próprio recorte, você pode fazer diferente em cada estágio, de acordo com a posição ou a evolução clínica. Então, Precision Cuts são maravilhosos, porque facilitam a nossa vida, mas às vezes ele te engessa um pouco, né? Como num caso como esse, que você pode precisar mudar a resultante do seu elástico, ele te engessaria um pouco. Então, se você decidir, você pode deixar, a princípio, o botão e um elástico classe 2, mas a critério clínico, você abre outros recortes em outras posições durante o tratamento, tá? Aí é que fica legal brincar de ortodontista, né, gente? Porque vocês tendo esse conhecimento, vocês vão entender. Você coloca a força e fala, mas essa força não tá favorável para a posição que eu tenho hoje desse dente, eu vou mudar. Aí você vai lá e troca, tá? Elaine, eu tenho uma pergunta. Esses recortes no inferior, onde que ele é feito? Porque eu tentei fazer uma vez e não consegui. Desadaptou o alinhador total. Quando eu coloco o botão no superior, quando eu quero extruir o canino, por exemplo. O que você precisa pensar, o melhor seria um movimento mais vertical, né? Porque essa a gente vai ter uma resultante oblíqua, ela trabalha na distalização. Como esse lado da Sônia é classe 2, dessa paciente dela, até não seria ruim. Mas se você quer trabalhar mais na extrusão, Lê, você promove a força mais vertical. Então, seria aqui, ó, como se você fizesse um cut aqui, um cut aqui, tá bom? Nesse sentido, e o botão aqui. Então, você faz um triângulo
com o ápice para cima, um elástico, por exemplo, um 8º, 3/16, aí você mede a força com o tensiômetro, tá? Tá Então legal. seria Obrigada. isso. Vamos preparar então esse setup aqui. O que nós falamos primeiro, então, é que nós queremos... Elaine, Oi? Elaine, posso só Pode te perguntar falar. uma coisa? Existe um alicate específico para fazer esse recorte no alinhador? Existe não só um, mas várias marcas hoje no mercado, tá? Tem o original, que é da Rufrid, tem hoje um muito bom, que é da Infinity, e a Zat acabou de lançar esse recorte também, esse alicate de recorte para botão. Quem tem facilidade de comprar isso fora, tem até marcas Orthoplier, tem marcas similares à Rufrid, mas hoje, como a gente tem no mercado nacional, acho que é super, super viável. Quem for afiliado à Bralo, vocês conhecem, né, a Bralo Academia? Sim. Que eu também faço parte, a gente tem várias parcerias comerciais, vocês têm desconto tanto para comprar Zat quanto Rufrid, e a gente está lançando agora a parceria da Infinity. Então, essas 3 marcas que nós temos hoje no Brasil, vocês compram com desconto pela Bralo, tá? Tá, Então, e o ideal é ter o de recorte mais 2. São 3, mais ou menos? o de Quanto alicate? recorte é legal ter o de botão e o de gancho, tá? Que eles são 2, então, de corte, de recorte. E os outros são os de pressão, que a gente fala, né? Eu gosto do de pressão vertical e o de pressão horizontal. Então, eu acho que importante seria ter 4. Tá, obrigada. Elaine, e a Zat lançou também o recorte para gancho? O recorte só? Eu acho que eles já tinham, eu acho, mas Porque eu o único da Zat que eu tenho é aquele André. Eu não sabia que tinha nem o de recorte de botão e nem o outro. Eles lançaram vários agora de alinhadores. Tem até assim a linha Slim, a linha padrão, sabe? Então são alicates legais também. Eu não experimentei ainda, porque eu já tinha esse da Rufrid e acabei não comprando. Mas o pessoal que tem usado tem falado muito bem. Falaram que o corte é bom, que não deixa rebarba, então vale a pena a gente provar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, o que nós estamos pedindo aqui para o técnico que a gente não vai conseguir fazer em 3D? Eu gosto já de escrever no início para não esquecer, tá? Então, eu estou pedindo o movimento do quadrante 1 sequencial. Lembra que nós tínhamos ali que ele estava simultâneo nos 2 molares, depois iniciava o primeiro pré, né? Ó, então, eu estou pedindo o mesmo padrão, tá? Eu vou pedir para antecipar o movimento da retração anterior quando o primeiro pré-molar estiver no meio do caminho, tá bom? E eu vou pedir para começar a movimentar o canino, que é a queixa principal da paciente da Sônia, antes. Então, ó, antecipar, retração anterior, superior, para quando o pré-molar estiver... Opa! Peraí que tá dando um delay aqui. Estão vendo a tela com delay? Elaine, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fala antecipar essa retração, se eu fosse pedir para o técnico fazer um alinhamento estético desses anteriores, seria diferente, né? Seria diferente. Desde o início, ele ia alinhar por vestibularização, ou abrindo IPR, se for o caso que você queira. Nesse caso, vamos avaliar se a gente vai querer tudo isso ou só o canino seria suficiente, tá? Porque muitas vezes não é interessante você jogar todos os dentes num caso difícil desse e abrir muito o overjet, que depois você tem que buscar, né? Isso, então, você está piorando o overjet e vai aumentar o tempo da retração depois, tá? Anteriores para quando o pré tá entrando com erro. Estiver no meio do caminho. Tudo em português, o técnico entende perfeitamente, tá? Agora, para a gente ver esse estagiamento, o melhor lugar não é aqui. Quando nós clicamos em nova modificação, ele abre o 3D para a gente. Mas o que eu quero ver mesmo é aqui, ó, no olhinho. Então, eu volto aqui com aquele modelo que tem a barra do play, tá? Porque eu quero ver se isso que a Mara falou é suficiente ou só o canino. Eu quero alinhar todo mundo ou só o canino? Eu posso vestibularizar ou eu não quero? Então, o que é? Olha a informação. Ou eu vou mover só esses 2, né? Ou só o canino. Acho que o lateral vale a pena, né? Até porque ele tem um IPR aqui.
Então, a gente conseguiria colocar aqui, ó. A gente pode retomar a modificação e a gente pede para alinhar 1.3, 1.2 e o 2.3 desde o alinhador do estágio número 1, tá? Aqui ele está ficando escrito errado, depois, se for o caso, eu corrijo para você. Deixa, depois eu corrijo aí, não tem... Tá. 1.3, 1.2 e o 2.3 deixa o estágio número 1, tá? Tudo bem? Então, isso aqui era o que eu precisava mudar no estagiamento. Eu não preciso mudar mais nada a princípio agora. Vamos ver, isso tudo a gente fez do arco superior. Vamos ver do arco inferior agora aqui. O que nós temos aqui do arco inferior? Vamos dar o play novamente e a gente vê esse estagiamento. Ah, tem a questão da mudança da linha média, que nós vamos fazer no 3D, né? E no superior. Tá. Então, essa aqui foi mudada e a gente não vai ela vai lá. Só isso mesmo. Oi? A gente retoma. Não, não precisa E não. agora vamos lá. Não, lá tem a... E eu vou ter que medializar o pegar um docinho para ela, para não dizer que eu não peguei. Leda, tudo bem? Você consegue mutar seu microfone, Leda? Então, vamos aqui, ó. A gente, para fazer essa mudança da linha média para a direita, provavelmente a gente vai precisar distalizar um pouco mais, certo? Ou vamos fazer mais IPR? Então, esse dente é bem feio, esse 12 dela, né? É bem grandão. Vamos fazer mais IPR? Eu acho também. Ó, ele tá dando que ele tá com um erro no 3D, tá vendo? Ah, tá disponível. Eu vou compartilhar, vou de novo aqui fazer o... Ele desconectou da IDS. Deixa eu reconectar. Em tese, tudo que nós escrevemos a gente não vai perder, tá bom? Mesmo que vocês apertem aqui para o navegador reiniciar, ele fazer uma atualização. Vamos só conferir que isso aconteceu, senão a gente vai ter que refazer. Mas normalmente salva tudo. Não sei se é a rede hoje que está lenta. Professora, posso perguntar uma ainda voltando naquela parte dos attachments de controle de raiz? Pode sim, Mônica. Nesse caso específico, está escutando? Estou te ouvindo. Tá meio robotizado? Ah, tá. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá. Voltando àquele attachment de controle de raiz que estava no canino, né, que veio no primeiro clean check, gatilhou por talvez ter sido um movimento, né, de extrusão do canino, e aí foi sugerido que colocasse um botão. Eu fico pensando, assim, no decorrer do tratamento, será que aquela raiz vai ficar com uma estabilidade ao longo do tempo? E não foi por isso que o algoritmo gatilhou aquele attachment? Não, o attachment ele não tem nada a ver com a leitura da estabilidade, vamos dizer assim, né? Ele coloca por um fator matemático, porque ele tem uma hierarquia e ele vê que aquele dente tem um movimento. E para ele, o movimento mais importante é a rotação, muitas vezes, do que a extrusão, tá? Então, a explicação é essa mesmo. Agora, a estabilidade, ela vai ser ditada pelo paralelismo radicular, com certeza, nada diferente dos outros. Então, o que a gente vai fazer para a gente obter essa estabilidade é trabalhar nesse setup para atingir esse movimento. Por isso que é justa a preocupação no ajuste dos torques, né? Que a Sônia falou, eu preciso jogar essa raiz para distal. E isso sim vai ditar toda essa estabilidade do que ficar com essas raízes fora do paralelismo, tá? Então, apesar da gente não enxergar essas raízes aqui no setup, nós temos que imaginar, vendo a panorâmica inicial, para a gente poder simular todos os movimentos. Então, aqui, o que a gente precisaria fazer? Vamos distalizar um pouquinho mais, mas ele vai sair de chave. Então, talvez usar o IPR, como a Sônia comentou, seja mais interessante também. Por exemplo, aumentar o IPR aqui, tá vendo que ele não está permitindo eu clicar no mais aqui na bandeira do IPR? Por quê?
porque ele já está no máximo que permitiria, né? Seria recomendado. Então, eu vou aqui do lado, IPR, permitir valores de IPRs não recomendados, e agora ele vai habilitar o mais aqui para eu fazer mais IPR, tá bom? Então, ó, eu estou fazendo mais IPR, só que eu quero mover a linha média lá para a direita. Então, eu vou travar esse pré-molar, deixei ele cinza, elimino esse espaço de acema que está abrindo e eu quero mesmo que essa linha média corra para a direita, tá? Então, vamos ver aqui como é que está ficando. Ó, ela começa a fazer um suave desvio, tá? Aqui é a mesma coisa, eu posso travar esse canino para fazer com que esse PR que eu estou abrindo, ele não seja fechado reciprocamente. Ele vai ser fechado só com o movimento desse dente indo para o lado direito. Ó, eu estou puxando a linha média, tá vendo? Vamos ver aqui na tabela de Bolton quanto que a gente teria ali de tamanho. Ó, 1.2, ele é 1 milímetro maior do que o 2.2, que também já é grande, né? É. Mas a gente pode deixar 1 milímetro nele e pode fazer ainda 0,5 no central e 0,5 no canino, tá? Eu acho que essa quantidade é bem interessante aqui. Tá. Agora eu estou movendo a linha média, ó, bem para a direita e eu preciso ajustar o inferior também. O inferior daí vai medializar o quadrante 3. Vamos ver se a quantidade que vem é tudo isso. Tirar esse PR aqui atrás. E aí a gente vai fazer aqui o movimento agora. Agora aqui. Tá bem encaixado aqui, né? Nós não temos overjet para fazer a vestibularização aqui, certo? Então, ou a gente teria que distalizar o quadrante 4, ou a gente teria que abrir um IPR, né? Vamos ver a posição inicial? Como que ele tá aqui. Ai, tá tão lento hoje. Vamos ver. A gente coloca aqui para mostrar a original e a gente vê o que acontece aqui, ó. Aqui ele praticamente não se mexeu, então a gente vai fazer, poderia trabalhar com um pouco de PR aqui. Vamos ver Bolton? Tabelas. De baixo não tem. E o Bolton. Não tá aparecendo, né? Mas o inferior não tem. Tá, aqui, ó, excesso maxilar, 6,6 tem um excesso mandibular. Mas a gente poderia fazer o IPR nesse incisivo. Deixa eu fechar aqui uma pasta só, gente, só um minuto. Deixa eu ver se esse computador... Fechar os aplicativos, ver se ele responde mais. Bom, então vamos lá. Então aqui a gente vai fazer um pouquinho de IPR. Então a maneira da gente fazer esse IPR, a gente pode lançar o IPR por aqui, né, fazendo ele nas setinhas, ou a gente pode também fazer o movimento forçando, e muitas vezes o movimento, o IPR, ele está como alto, então ele se autoajusta. Aqui eu vou deixar o canino do jeito que tá, ele tá bem encaixado, então eu vou clicar nele e vou travar esse movimento. Vou deixar esse canino parado. Vou jogar o IPR nesse espaço, para que a gente consiga fazer essa mudança de linha média e coincidir novamente, tá? Jogando ela para a direita. Então, aqui eu vou clicar. Ixi. Não responde. Não. Não sei se é a página... Deixa eu ver. Se eu abro de novo... Deixa eu só fechar isso aqui. Só um minuto, pessoal.
Eu inicio. Vocês estão me vendo? Não. Não estou vendo nada. Ah, aqui voltou. Deixa eu só um minuto que eu não estou conseguindo ver a tela. Hora ótima. Vamos ver se ele reconecta. Acho que nunca aconteceu de não responder assim. Vamos ver agora se vai. Ah, pronto. Agora veio, ó. Então, aqui a gente pode travar ou o pré ou o canino. Vocês veem qual que tá numa posição melhor, tá bom? Aqui o canino, ele tá em leve classe 3, tá vendo? Então, eu travei o pré e eu vou abrir um IPR aqui. Adiciono um IPR. E essa linha vem correndo, então, para o lado que você quer. E eu vou tirar, então, desse dente também, que é o dente que é mais largo. E a gente avalia como está essa linha média. Então, a linha média voltou ali para onde você precisava, tá? Ela, de qualquer forma, ainda está fazendo um desvio para a esquerda. Ela faz um meio a meio. Se isso não for aceitável clinicamente, aí a gente tem que tirar todo esse PR que foi feito desse lado e aí fazer um pouco mais de PR ou distalização no quadrante 1. Mas eu acho que um pouco ele aceitaria, não? Eu acho que sim. Que sim. Dos dois lados, porque o movimento maior, a linha média está desviando para a direita. É o que mais eu vejo também. Tá, então a gente pode até aceitar assim e depois você reavalia. Querendo mudar os IPRs de lugar, podemos. Ah, Elaine, eu não gostei porque o canino é fino. Então você pode aceitar ele dessa forma e lançar esse IPR em outro lugar. Tá? O que é importante a gente pensar é sempre que o IPR ele é setorizado. Então, se eu jogo ele no lado inferior direito, ele tem um porquê de estar ou na região anterior ou na posterior, tá? Então, a gente pode migrar ele, ó, desde que ele não altere o que você quer em relação à chave do canino, à sua linha média. Não é a mesma coisa pôr um IPR deste lado esquerdo e do lado direito, porque você muda o lado da linha média, o ajuste, tá? Então, essa posição deles você pode brincar desde que não atrapalhe em relação aos outros itens que você está corrigindo. Então, aqui, o que a gente faria para fazer essa correção do torque, né? Essa correção do torque, a ferramenta seria esse aqui, e a ideia seria dar o quê? O torque vestibular de raiz nesse dente, tá? É fácil, gente? É muito difícil, eu acredito até que a gente não chegue nisso que a gente está fazendo, ó, tá? Mas eu não, também acho que vale a pena a gente tentar fazer esse ajuste para intercuspidar melhor o segundo molar da paciente que é jovem. Então, para isso, precisaremos de attachment, tá? Não tenha dúvidas que precisaremos de attachment. Esse attachment para fazer controle de torque, ele não existe, então a gente precisa colocar.
Há situações clínicas que até fazer um attachment adicional na palatina, ele pode ser interessante para você ter um travamento duplo, né, da coroa, como a gente faz nas rotações acentuadas, que às vezes você coloca também em palatina e vestibular, tá? Então, isso aqui é, é algo que ajuda, né, ó, para fazer. Então, esse aqui é o movimento do torque. Eu vou voltar sempre que a gente faz errado, é esse que você faz, e observem que você poderia fazer o movimento também nesse ajuste de torque por retroinclinação dessa coroa, que daria no mesmo em relação à posição final desse dente, a angulação dele em relação ao torque. Só que muda completamente o resultado clínico, certo? Porque aí você cruza o segundo molar. Então, eu não quero fazer esse ajuste, esse ajuste de torque às custas da lingualização da coroa. Eu quero fazer às custas da vestibularização da raiz, tá? Então, essa é a leitura que a gente tem que ter aqui, ok? Eu acho que o primeiro também, né? Também, foi o que a gente fez. Ah, esse aqui você diz? Vamos fazer também. Então, esse aqui a gente vai pôr um attachment. Olha que ele acende um movimento, attachment ausente. Ah, quando você põe o... Isso, aí ele já entrou como um attachment ali, tá? E aqui a gente também vai fazer o ajuste do torque. Então, de novo, é esse movimento que você vai fazer o ajuste do torque. Muitas vezes, quando você faz o torque, o que que acontece com a cúspide vestibular aqui? Ela desce. E aí, se ela desnivelar, a gente faz uma compensação e intrui, angula, tá? É igualzinho a gente estivesse fazendo esse controle no convencional. Foi muito. Como observar se ele está tocando demais ou não? Ferramenta de oclusão, né? Você abriu ali, ó, toca vermelho, então você sabe os pontos que estão em contato prematuro, vamos dizer, tá? Mas agora eu não vou mexer em nada disso, porque eu ainda estou ajustando o setup. Então não se preocupem com isso nesse momento intermediário. A hora que a gente finalizar esse ajuste, a gente vai ver isso novamente. Olha lá, qual é o movimento mais difícil do canino? Extrusão. Qual é o attachment que nós temos aqui nesse clean check desenhado? Um attachment de controle de raiz. Óbvio que ele vem modificado e tem uma vertente ativa que vai atuar mais na extrusão. Olha o sentido do bisel dele, né? Você imaginando as forças atuando ali, ele vai ter um componente extrusivo nesse attachment. Todo mundo entende? Isso é importante vocês conseguirem ler no attachment, para que ele está funcionando, ó. Olha o biselzinho dele, tá? Então, se a resultante vai atuar aqui, nesse bisel, ele tem um componente extrusivo, não é tão ruim esse attachment, tá? Mas é um dente difícil, que se a gente puder atuar junto com isso, com um recorte para botão, seria melhor. Por que ele não está aceitando colocar esse recorte para botão aqui? Porque provavelmente esse attachment é grande e ele sinalize que eu não tenho espaço nessa coroa, não fica uma distância hábil para eu pôr o botão aqui. Então, nesse caso, se eu quero, o que você vai fazer? Você pode jogar ele no lixo, você pode colocar o recorte para botão aqui, olha como ele é grande, tá vendo? E você colocaria um convencional no equador, não cabe, né? Então, mais próximo da sua incisal oclusal. Ponto importante, se a Sônia tiver um alicate de recorte para botão, vocês entendem que ela pode fazer um recorte menor do que esse, que é padrão da Line? Então, se for o caso, Sônia, você pode aceitar o attachment otimizado que ele tem e fazer manualmente o recorte. Dá trabalho, porque todos os 40 alinhadores é preciso você recortar. Mas se você senta, recebe esses alinhadores e faz isso de uma vez só, isso também fica tranquilo, tá? E não seria você pode deixar isso para sua equipe, para te ajudar para acertar esse movimento aí. Tá? Então, aqui, ó, corrigimos o torque dos molares, estão vendo? Corrigimos também a intercuspidação dele. A gente está aqui com o ajuste da linha média. Fizemos o IPR no dente que era muito grande, desproporcional, antiestético no sorriso da paciente. E colocamos um auxiliar aqui para a gente ter uma ajuda nesse movimento que é desafiador, tá? Para ancorar, a gente poderia fazer dessa forma, como nós comentamos, mas a gente também tem a opção, ó, eu vou correr um pouquinho esse attachment para mesial,
porque eu joguei um cut de elástico classe 2 na distal, tá? Sempre que é difícil de vocês mexerem assim, o que que vocês vão fazer? Deem zoom, muito zoom mesmo. Coloquem esse dente no centro da sua tela, para que você consiga ter mais direcionamento para fazer a mudança desse recurso, tá? Ó, aí você põe aqui, às vezes é mais fácil você fazer a mudança, porque a superfície do desenho está maior, tá? Ó. Aí você vem desenhar. Como ele é pequeno, esse attachment, eu vou deixar ele no convencional sem bisel, porque ele já é pequeno para ele te dar um pouco mais de retenção e não ficar soltando esse alinhador com o uso do elástico que vai no botão, mas é sempre um dente que você perde área de contato, superfície de contato, tá? Então a gente deixa ele assim. Vou voltar a rotação do modelo, ó. E aí nós temos essa situação. O que mais que a gente precisava ajustar aqui, que nós comentamos? Eu acho que era isso. Acho que era isso, né? Não, tem uma coisa que eu fiquei na dúvida. Não tem uma mesialização desse quadrante 3? E parece... Eles têm, E pela tabela parece que está assim, normal, assim, não está sequencial. Eu fiquei com essa dúvida. Ele não tem uma mesialização. Se a gente observar, ele está retraindo, ó, posição azul início, tá? E branca final. Ele faz uma retração e até desvia um pouco essa linha média para a esquerda, que a gente abriu o IPR para reduzir essa distalização de linha média aqui, né? Esse movimento. Mas se vocês notarem posteriores, que são os dentes âncoras, eles não saem do lugar praticamente, tá vendo? Então, o que acontece nessa arcada, ela ancora em posteriores e ela movimenta em região anterior. Então, não acho tão problemático, não. Tá? Deixa eu, agora que eu vi que eu tô com meu vídeo fechado. Então, aqui eu não acho tão ruim. A gente poderia deixar como está. O que vai ter, a gente vai observar depois, se vocês perceberem, eles deram o mesmo número de alinhadores em cima e embaixo. Só que o movimento de baixo ficou meio lentificado. Então, quando voltar, você observa se, às vezes, isso foi até um pedido seu, que pediu para movimentar os arcos juntos. Deixa eu ver. Não, assim não. Escrito aí não. Tá, então depois você observa se aí o arco superior vai ficar mais curto que o inferior, tá? E aí, qualquer coisa a gente pede para ele revisar a velocidade, ok? Tudo bem? Conseguiram entender um pouco? Então, o que nós fizemos ali em 3D e o que nós fizemos em comentários, tá? Então, o que nós escrevemos são coisas que a gente não tem controle, a gente não conseguiria fazer no 3D. O resto, vocês precisam treinar, porque é importante que vocês tenham essa autonomia de fazer sozinhos. Tem muita gente, vocês vão ouvir N pessoas que reclamam dos técnicos, né? Mas se você precisar depender menos deles, seria ideal. Ok? Vamos ver esse lado que a gente não colocou elástico para balancear. Acho que seria legal também nesse caminho, na mesma situação, né? Então, aqui, ó. Troca também, né? Isso. Posso tirar uma dúvida? Pode sim, Marcela. E, você colocou sobre a quantidade, né, de alinhadores no arco superior e inferior. Nas preferências clínicas, o ideal é a gente colocar para finalizar junto? Ou isso interfere muito na movimentação? O que a gente pode deixar? O que eles fazem quando você coloca nessas preferências clínicas não é mudar a velocidade do movimento, não. O que eles vão fazer ali é deixar os passivos antes, entendeu? Então, por exemplo, a arcada que vai movimentar menos, eles não começam junto, eles ficam esperando para depois iniciar. O ideal é deixar no padrão da Line. O padrão da Line é o algoritmo dita a velocidade e eles iniciam juntos. Daí eles só terminam juntos quando realmente essa velocidade, a quantidade de movimento for casada, entendeu? Então, deixem no padrão da Line sobre essa início e final juntos que não tem problema.
Tem uma situação que eu acho que, não sei se é o light, que tem o final simultâneo, porque como é um tratamento curto, ele segura antes de iniciar o arco que tem menos movimento, que é o padrão da line. Mas você também pode mudar isso se você quiser, tá bom? Eu vou destravar esse dente, ó. Eu vou pôr em dente aqui e vou destravar esse dente que ficou cinza ali, porque eu não quero que ele fique parado. Não é um dente que tem alguma limitação, eu só bloqueei para fazer o movimento da linha média, tá? E agora eu vou sinalizar a oclusão, que agora que tá tudo redondo, é a hora de eu ver o que ficou de ponto de contato. Então, eu olho ali e ele tá me dando pontos de contatos pesados nos incisivos e em alguns prés, tá? De forma equilibrada, né? Ele tem pontos de contato. Então, nesse caso, não há preciosismo para esse ajuste. Eu não preciso regrar que um dente é menos que o outro, porque ele está meio equilibrado. Então, nesses casos, eu clico em resolução automática, tá? Muita gente não gosta de clicar em resolução automática, mas tem casos que você não precisa ter o ajuste individual dos dentes. A não ser que eu tivesse movido um dente, feito o torque dele, né? Um nivelamento anterior específico para uma reabilitação, eu não quero que ele resolva de forma automática. E aí eu não deixaria, tá? O que é importante a gente perceber é que ficou com contato entre os incisivos. E quando a gente tem aqui a maloclusão inicial, ela tem uma mordida, ele tem uma tendência, né? Uma mordida meio aberta aqui anterior, né? Então, estabelecer esses pontos de contato em laterais, por exemplo, com bordas de canino, como a gente está vendo aqui na transparência, eles não são tão problemáticos, porque no início, olha lá onde está o dente dessa paciente. A gente pode considerar esse pontinho verde como uma sobrecorreção do seu ajuste. Então, tudo bem, a gente vai manter. Tudo bem, Sônia? Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Então, beleza. Então, eu vou enviar esse caso, tá? Aqui, desculpa, eu não coloquei o outro attachment. Opa, peraí. Do outro lado. Do outro lado aqui que eu vi agora, do torque, tá? Tá. E aí eu vou enviar. Pronto. Tudo bem, gente? Dúvidas sobre esse caso? Podemos ver o próximo? Eu vou aqui, então, abrir o próximo setup. Eu vou abrir agora um caso da Mara Rebeck. Mara, se você quiser narrar um pouco o caso para nós, enquanto eu abro. Cadê a Mara? Será que ela está aí? Doutora Mara, o seu microfone está fechado. Então, esse caso é um caso light, é onde eu estou pedindo uns alinhadores adicionais. É um paciente jovem, assim, eu até já comecei a trabalhar um pouco nesse caso, mas eu acho que quando eu fiz o primeiro clean check, na verdade, eu podia ter sido um pouquinho mais ousada para a correção da mordida profunda dele. E não fui. Então, por isso, até que eu acho que eu estou precisando pedir esses alinhadores. E eu fiquei com dúvida, vocês vão ver? Com dúvida sim, porque está com os Power Readers nos 4 incisivos superiores. E eu sei que não é legal, como vocês já falaram, né? E a gente vê em todas as aulas. Então, eu queria ver essa troca desses Power Readers. E eu também, às vezes, fico com muita dúvida na correção da mordida profunda, com a intrusão dos incisivos inferiores, desse torque, porque, assim, eu quero um torque, assim, pensando em RIC, desenvio progressiva no arco base. Então, eu quero, né, mudar um pouco, vestibularizar os dentes anteriores para que aconteça a intrusão. Mas é mais assim uma questão de torque, não uma questão de levar eles para vestibular. E quando eu vou mexer o 3D, sempre acaba tendo mais uma translação bucal do que a inclinação da coroa. Então, algumas dúvidas assim desse caso que eu gostaria de ver. Combinado. Aqui, né, essa diferença, né, do controle do incisivo é importante você diferenciar aquelas duas ferramentas do 3D. O que você faz na raiz e o que você faz na coroa, tá? A gente vai ver aqui. Só lembrando, abriu o caso, apareceu o banner, quer dizer que o seu também já tem o G8 ativado, tá bom? Tá. Eu vou fechar esse aqui só para a gente seguir.
Então, aqui um caso de adicionais, como a Mara falou, e aqui, Mara, você vai ter um benefício muito bom no G8, porque ele está trabalhando bem nas intrusões, tá? Pensei nisso. Sim, vai ser ótimo. Eu tenho feito uns casos assim que eu até me surpreendi. A gente que trabalha no sistema há muitos anos e não via acontecer esse resultado, mesmo planejando sobrecorrigido, mesmo planejando o torque dos incisivos, né, o torque lingual antes de fazer a retração, a intrusão. Então, agora a gente está tendo resultados melhores, tá? Vamos dar o play para a gente ver, então, aqui a situação. Então, aqui tem a intrusão com um pouquinho de torque, tanto que aqui acionou também o Power Read, e o superior, ele praticamente faz só o torque, né? E ele é um light, né? Então, a gente não vai ter muitos alinhadores para fazer os adicionais, tá? Fazer mudanças nesse caso é um light, é um classe 1, né? Então, já não tem muito o que fazer de estagiamento, concorda? Se não fosse um light, talvez a gente fizesse um estagiamento diferente agora na fase de adicionais, nesse movimento do inferior. Como ele é difícil, o ideal é que ele não faça ao mesmo tempo o torque com a intrusão. O ideal seria ele fazer primeiro o torque e depois a intrusão, tá? Mas a gente não tem estágios para fazer isso no light, então a gente vai trabalhar com isso simultaneamente. Essa coroa não é tão problemática, eu vi, Mara, para manter os power reads, os 4. É isso que eu fiquei na dúvida, porque no meu outro, no primeiro, eu não coloquei os 4 Power Readers, mas eu acho que se eu tivesse colocado, tinha melhorado isso. Eu acho, tem dois pontos principais que a gente tem que avaliar quando a gente vê o Power Read aplicado. O primeiro é o tamanho da coroa. Você imaginar que vai vir um negocinho aqui, que todo mundo já viu, né? Um afundadinho no alinhador na cervical, tá? Então, essa borda aqui que fica na cervical, ela acaba abrindo um pouquinho, né? Então, imaginar que tem esse Power Read numa coroa longa, é diferente de você fazer numa coroa curta. Ele vai ocupar muito mais espaço da sua coroa, vai ficar muito mais para o centro e abrir mais a boquinha do alinhador. Essas suas coroas, elas são coroas boas, né? Eu não tiraria os Power Reads nos alinhadores adicionais, até porque você está precisando, a não ser que você substitua eles por attachments, né? Para você ter uma retenção a mais para poder imprimir o torque, tá? Então, se você tirar... Na verdade, como é um light, quer dizer, o paciente já está até satisfeito, entendeu? É o que eu quero refinar mais. Eu pôr os attachments, mas ele não vai gostar muito, entendeu? Nos anteriores. Então, vamos manter os Power Read nos 4. O que é um truque, gente? Qual é o truque para vocês terem esses Power Reads bem adaptados? Então, nós temos duas situações clínicas. Quando tem um Power Read, ele abre a cervical. Todo mundo entende, porque ele tem ali um risquinho, um amassado aqui. Então, essa boquinha, a hora que eles amassam, ela dá uma abridinha na vestibular, tá? A outra situação é que, como você tem o Power Read fazendo uma força, fazendo um estrangulamento ali do alinhador nessa região, né? Quando você veste o alinhador que tem o Power Read, ele não sobe todo, ele fica um pouquinho aquém na borda incisal. E isso fica, 1, feio, 2, desadaptado nos primeiros dias, até que o paciente morda, né, para o alinhador ceder, entrar mais lá até o final e exercer o torque. E 3, uma coisa que, não sei se vocês já notaram, mas atrapalha muito na fonação, porque fica um escape de ar ali. Então, o paciente acumula bolhas de saliva no alinhador, nessa bordinha, e ele fica com escape de ar na fonação, tá? Então, para isso não acontecer, o que a gente vai fazer? A gente pode forçar um pouquinho de intrusão nesses dentes. Então, o Power Read, ele fica bem adaptado quando a gente tem uma intrusão associada. Extrusão jamais, nunca façam extrusão com o Power Read. Por quê? O que a gente precisa na extrusão? Attachments, tá? E o Power Read, ele não coexiste com os attachments. Então, se o incisivo tem extrusão, você vai priorizar o uso dos attachments, tá? E não do Power Read. Se o incisivo, ele tem que usar o Power Read, força um pouquinho de intrusão no movimento para que vocês tenham uma melhor adaptação deles, tá? Que esse caso da Mara, apesar da gente não precisar para a curva do sorriso, se eu forçar um pouquinho, também não vai prejudicar, porque ele é mordida profunda, né, Mara? Ele é. Então, nesse caso, a gente vai fazer um pouquinho.
Como que a gente vai fazer isso? O nivelamento está perfeito. Ah, Elaine, eu vou pôr a mão, vai estragar, né? Então, o que a gente pode fazer? Dica, você vai pegar no 3D, tá? Coloca o superior, aumenta o seu zoom, deixa só o arco superior, dá o zoom e liga a grade, ok? Então, assim que você vai trabalhar. Agora, você vai pegar o dente, né, na ferramenta do dente, você clica aqui, aperta o meu é Command, que eu trabalho em Mac, tá? O de vocês acho que é Control. Seleciona o bloco todo e aí vocês vão fazer a intrusão. Um pouquinho de intrusão aqui, ó. Bem pouquinho. Uma intrusão suficiente só para manter esse alinhador bem aderido ao seu dente, tá bom? Tá bom, legal. E é isso. Então, ele vai estar forçando ali um pouquinho. E o inferior, eu vou sobrecorrigir e ele vai dizer para mim que vai passar os 14 estágios do light. Não tem problema, tá? Se passar, ele vai te aplicar só o que cabe ali nesses 14 alinhadores. Então, selecionei aqui 1, 2, 3 e 4. Ponho na vista lateral, que é mais fácil controlar o torque. E a gente pode mexer também nos cursores, agora que são movimentos mais finos, ó. A mesma coisa no inferior, que a Mara comentou que ela quer dar o torque para poder fazer a intrusão, tá? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Pode até tirar a grade, se vocês quiserem, para não ficar muita coisa, né? Poluindo o seu clean check aqui. E vai um pouquinho mais para linguar, tá? Porque, na verdade, esse caso eu queria ter essa intrusão relativa mesmo, sabe? Só dessa mudança. E porque eu acho que os incisivos deles são pouco curtos. Eu pensei em corrigir até extruindo os premolares mais. Por isso que... Mas eu acho até que aconteceu isso aí agora. O que você acha? Deixa eu ver aqui. Aqui ele está fazendo a inversão da periodicidade. Isso, eu levantei mais para que a sobremordida corrigisse mais assim. E aqui, idealmente, seria nós termos bite ramps, tá? Então, é isso. Mas está com essas zonas de pressão, né? Ele está com o power read lingual aqui e ele não vai conseguir colocar o seu byte por causa deles. E se você tirar o power read, ó, deixa eu te mostrar. Isso, Aí ele vai deixar, mas ele tira também o vestibular, porque ele é uma dupla, entendeu? Então, nesse caso, seria favorável, mas se você tem esse torque que também é preciso, a gente poderia deixar de desoclusão as custas de power reads, de byte ramps nos caninos, tá? Que não são, assim, inteligentes, não vão se modular de acordo com a oclusão, mas podem te ajudar a te dar um levante ali. O que eu gosto mais é colocar ele bem sisal. Lembrar que a gente não vai preencher de resina, tá bom? A gente só constrói eles aqui, ó. Pode colocar até um maior, se for um dente que não tem rotação, não tem muita necessidade de movimentos que não possam perder o contato com o alinhador, né? Que sempre que a gente constrói isso e vai ficar vazio, ele vai perder o contato com o alinhador. E se você quiser testar, eu gosto de testar assim, ó. Eu posiciono, tá? Ó, vamos dar um zoom para vocês enxergarem, ó. E quando você posiciona, você consegue ver o original. Tá vendo o original que ele vai bater ali? Então, ele é um byte ramp que vai funcionar para o que você quer, tá? Então, você põe ele aqui. Opa, desculpa. E ele também não atrapalha esse movimento do canino, não, né? Assim, um pouquinho de vestibularização, você acha que ele vai... Não, ele não atrapalha. Esse movimento, o movimento de inclinação das coroas, né? É um movimento simples para fazer, né? Então, ele não teria nenhum... que essa expansão que você faz, né? Não teria problema, não. Tá? Mas aqui eu tô achando que não tem os attachments do G8, apesar dele dizer que ele tem as Smart Force Activation aqui. Deixa eu ver.
Ah, ó, ele não tem, tá vendo? Ó, Não tem o nada. azulzinho, e nem o attachment, porque esse attachment é o attachment do G5. Vocês lembram o attachment da mordida profunda? Então, nesse caso da Mara, o que a gente vai pedir para aplicar? O G8. Elaine, mas o bite ramps eu achei que eu tivesse que pedir para o técnico para colocar no canino. Você deve pedir para o técnico, mas você pode criá-los se você já quiser ajustar a posição dele, porque se o técnico colocar, ele vai colocar e vem até da cor do bite, que é verde. Sim. Só que você não edita ele, é como se fosse um attachment otimizado. Ah, eu não sabia que a gente podia fazer isso. Ah, que legal. Não é exatamente, é como se fosse um attachment construído na palatina, mas vai ter a função do byte. Aí você põe mais para cima, mais para baixo, aumenta. É um retangular normal, né? Sem bisel, de 5 milímetros, é isso? Isso Tá. mesmo. Tá. Mas você pode trabalhar aqui, ó, Letícia, se você quiser biselar, você consegue biselar ele aqui, ó. Né? Vamos dizer Tá. assim, eu quero ele, essa mordida não tá tocando, então eu vou deixar ele mais gordinho e mais espesso, tá vendo, ó? Que eu venho puxando ele. Eu Nossa, posso muito mudar a legal. posição dele também, tá? Entendi. Obrigada. Elaine, como você calcula a altura dele, esse que você cria? Não calcula. Esse é o problema do bite ramp no canino. Ele não tem essa inteligência. Então, Não, é como esse se que fosse o você seu faz. bite turbo. Esse que você fez, como que você calculou em que altura que você deixou para não ficar muito Eu alto? calculei, é isso que eu estou dizendo, é uma avaliação clínica. Você vai olhar onde bate. Sabe o bite turbo? Às vezes, o que a gente vai que faz? Eu gosto de, por exemplo, bater um papel carbono, certo? Aí você marca o ponto oclusal e posiciona sabendo que ele vai tocar ali. Aqui a gente pode funcionar mais ou menos da mesma maneira. A gente não vai ter essa métrica exata, se ele vai manter tocando, tá? Mas a gente tem aqui uma premissa inicial de onde ele vai tocar de acordo com os pontos de contato oclusais iniciais, ó, que a gente consegue marcar aqui, ó, liga o contato oclusal, ele aparece os verdes, né? Ou também ocluindo os arcos, e aí você vê aqui no início onde é que ele bate. Seria isso aqui, ó. Mas não tem como você calcular exatamente, tá? Então seria isso, ó, você posiciona ele ali, ó, e aí você entende que ele vai estar tocando. Tocar com o inferior, seria isso? Como é que é? Você calcula um ponto onde ele tocaria o inferior, é isso? Isso, exatamente. Ah, ok. Oi, Elaine, eles terminaram em 14 alinhadores ou não? Porque a última estava em 13. Estava em 13 e a gente só vai saber quando voltar, Mara. Então, o que ele vai falar? Tá. A gente vai enviar assim, do jeito que a gente fez, tá? Chegando lá, desculpa. Chegando lá, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não foi possível aplicar toda a movimentação que você programou no 3D e limitei a 14 estágios. E aí a gente aceitaria dessa forma. Tá, mas, por exemplo, eu posso depois pedir que ele finalize com 14 alinhadores, porque é um light, o light vai até 14, entendeu? Não, ele não vai fazer mais que 14, ele vai cortar o movimento que a gente fez, que excedeu os 14, não precisa ter... entendi. Tá. Ele não vai mudar para um comprehensive, não vai fazer nada agora, ele só vai cortar, entendeu? Não, entendi. Agora entendi. Pode ser que o que a gente tenha feito no 3D excede esses 14, e aí ele vai te avisar que ele não conseguiu executar tudo. Ele vem com uma mensagem, Mara, depois lê lá nos comentários. Tá bom. Tá bom? Acho que é isso, gente. Existe uma sobrecorreção, mas a gente tem essa limitação dos estágios, então é o que couber nos 14 estágios. E esses caninos, Elaine, superiores, eles estão um pouco mais vestibularizados que os inferiores. Mesmo assim, o inferior vai tocar naquele tipo bite ramp que você fez? Ou eu teria que jogar um pouquinho, deixar mais largo, não, mais profundo o bite ramp? Você pode, ele vai tocar, porque no início eles batem, ó, a oclusão é fechada, então ele vai tocar com certeza ali, tá? Mas se fosse o caso de você iniciar com o overjet aumentado assim, você poderia deixar ele mais gordinho. Aqui, vocês têm que pensar sempre do sistema de forças. A Mara não quer essa oclusão, só que a Mara está aproveitando os 14 alinhadores que ela tem no light para sobrecorrigir a posição para exercer força a mais para chegar no que ela quer, tá?
Então, isso aqui é mais um feeling clínico mesmo. A gente não tem isso em estudos, não tem essa métrica de quanto você tem que fazer a mais, exatamente em cada dente de movimento, porque muda para o paciente, tá? Então, esse movimento já é sobrecorrigido. Eu acredito, Elizabeth, que ela não chegue a ficar com esses dentes assim vestibularizados. Tá? Por isso que ela tá fazendo. A gente tem que lembrar que ela já fez 14 e chegou nessa posição travada, né? Então, em mais 14, eu não acredito que ele vai abrir dessa forma, tá? Por isso que a gente até tá deixando ele levemente descoordenado. Então, sempre lembrar. Tem setup que a gente pode preparar como se fosse o posicionamento dentário final. E tem setup, principalmente em alinhadores adicionais, que você ainda quer um pouco mais de movimento que você conquistou, que a gente tem que preparar pensando no sistema de forças, tá? Se quisesse fazer aqui, poderia fazer, ó, um pouquinho de... voltar um pouquinho essa coroa, não teria problema também, ó. E aí talvez... Na verdade, isso você sabe pela tua experiência, que você já tem noção do quanto realmente consegue ou não. Pra gente é mais difícil calcular isso, né? Eu acho que um pouco de sobrecorreção nos movimentos são difíceis, eles são difíceis com qualquer aparelho. Então, o que você achar que pode ser mais difícil, pode sobrecorrigir um pouco, tá? Agora, o quanto, né? É que é sempre essa questão que você comenta, o quanto é mais difícil. Então, aí a gente tem que... mas o tempo vai graduar isso para vocês e, por enquanto, vocês podem copiar o que os colegas fazem, que eu acho que é uma boa aprender, né, com que as pessoas já têm essa... Na verdade, eu quis sobrecorrigir aí, porque era uma opção minha desde o início e não foi todo o movimento nesses caninos. Por isso que eu sobrecorrigi, que eu acho que eu também não vou conseguir tudo isso, mas o que eu conseguir vai ser o ideal. Assim, eu acho que vai ser o ideal, por isso que eu sobrecorrigi essa angulação. Eu prefiro que ela fique mesmo do jeito que tá. E eu aqui ainda deixei aberto, tá? Tá ótimo. A gente enxerga o bite ali no final, ó, ele tá abertinho. Elaine, posso fazer uma pergunta? Oi, Leda, claro. Oi, queridas amigas, tudo bem? Eu sou bem resistente ao light, porque eu sei que ele pega a gente muito de surpresa. Nesse caso da Mara, tu arriscarias um light ou não? Depende do paciente ou não? Tenho tanto receio. Esse aqui já é alinhadores adicionais, tá? Então aqui de light? De um light. Ah, tá. Eu não sei como é que estava no começo. Isso, então aqui... E o paciente está satisfeito. Ah, tá, é porque eu não vi o começo, por isso que eu não... Do caso, né, como é que ele era antes. Eu acho... eu sou resistente ao light também. E vai depender muito da queixa do paciente, né? O que é que foi combinado. Eu não faria um light de surpresa para um paciente sem ele saber que ele tem uma limitação de tempo de uso do aparelho, que vai durar... eu só tenho essa chance, entendeu? Mas se o paciente é um paciente que tem uma queixa estética, ela falou que ele já está até satisfeito, ela está buscando algo mais, porque a mordida ficou assim. Até a título de aprendizagem, porque a gente está aprendendo todo dia. A Mara, será que não pode colocar o começo ali que eu não vi, o caso inicial? Não sei se foi o caso ela ter mostrado, até para ver, porque se melhorou bastante, assim, é porque é um paciente muito focado, porque não é normal eles ajudarem muito, né, no light, acho muito arriscado. Na verdade, a queixa do paciente era bem os dentes anteriores, superiores. E eu achei que melhorou. Pode colocar, Elaine. É só até a título de aprendizagem, né? Para eu poder... O caso é esse, ó. Tá, e hoje ele tá... Hoje ele tá assim, ó. Então, ele assim, e a sobremordida? A sobremordida... Ótimo, também. A nota 10. Muito bom. Parabéns, Mara. Parabéns pro teu paciente. Muito bom. Olha lá, melhorou mesmo. Agora, com o G8, você vai ver mais, tá? Vai ver bem mais. Ele tá trabalhando bem melhor nas intrusões. Mas assim, foi bem bacana mesmo, porque eu fico com esse receio, porque nem sempre acontece. Mas tu lembra, Elaine, aquele paciente até que uma vez eu mandei para ti, que ele tem uma sobremordida e eu não consigo protruir? Aí tu comentou da musculatura do paciente, que era muito rígida, né? Porque o padrão é face curta. Não, talvez tu não lembre. Porque assim, o dela ele abriu tanto, corrigiu tão bem a sobremordida, quanto nesse meu paciente que não abriu, e é um paciente super cooperador. E aí tu comentou sobre a história do lábio, talvez até fazer um botox. No caso, qual que é o padrão desse da Mara, até para eu poder comparar?
Como é que era o padrão dele, assim? Ó, ele é um Ah, médio. tá, ele já é mais Ele é um equilibrado, meso. né? Ele é um meso, mas aqui, ó, ele tem, acho que o terço superior dele é aumentado, mas aqui É um pouco mais curto, né? é curto também. Esse ângulo da mandíbula, se a gente for olhar, eu acho que ele é mais próximo de 90 graus do que um ângulo aberto. É verdade. Mas que bom, então. Parabéns, Maroca, para ti e para ele. Eu acho até que ele podia ter ficado melhor se como eu falei no início, se eu tivesse instruído mais, tivesse sido mais ousada no primeiro. Mas ficou muito bom. Cheque. Eu não fui, entendeu? Não, tá ótimo, tá ótimo. Foi só a título de comparação, né? Para os da gente, assim, que vai fazendo, né? Mas são casos difíceis, e a gente tem várias abordagens da sobremordida, né? A nossa última aula de casos clínicos, a gente vai falar do vertical, e eu vou passar para vocês algumas dicas de como fazer essa correção desse vertical. Agora, com o G8, muda tudo, né? Então, eu acho que dá para a gente somar todo esse nosso aprendizagem, esse nosso trauma, para manter certas sobrecorreções, para manter um perfil conservador para escolher. Eu vou enviar, tá, Mara? Para você escolher a modalidade de tratamento, porque muitas vezes, como a Leda falou, a gente se traumatiza deixando um caso muito justo na modalidade de tratamento que você não consegue entregar, tá? Agora é importante, ó, mordida profunda posterior, mordida profunda no início, contatos pesados nos dentes posteriores, tá? Sempre é esse padrão mesmo, porque a gente vai imaginar uma sobrecorreção das extrusões e também ali, conforme essas extrusões ocorram, já que a gente tem o bite ramp, então no dia todo o paciente está em desoclusão, então a gente permite essa extrusão com os attachments, a gente precisa ter ali, então, isso sobrecorrigido, isso vai dar um levante. Agora, o que a gente poderia só observar aqui, agora só lembrando disso, é se a gente tem attachments nesses posteriores. Aqui nós temos, mas a gente vai mudar pelo G8 ainda, então provavelmente altere essa configuração de attachments. Na volta desse clean check, Mara, só observa quais attachments vieram nesses dentes posteriores que você aplicou extrusão, tá bom? Elaine? Obrigada. Aqui nós Elaine? vamos deixar. Oi, Graciela. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Eu estou reparando aqui no clean check da Mara que nos molares, os primeiros molares do lado esquerdo, se eu não me engano, ela manteve os attachments iniciais. Sim. Eles são convencionais, né? Então, nesse caso, eles funcionariam somente para retenção, como sempre foram, né? Mas eu estou com um caso em que eu estou pedindo alinhadores adicionais, o caso está indo super bem, mas eu perdi o tracking de um premolar só, que era um dente muito girado, ele não está acompanhando, então eu reescaneei, só que eu acho que eu deveria ter pedido, eu mantive os meus attachments, tá? Porque ele está indo muito bem com os attachments, ele estava, distalização sequencial, está indo super bem. Só que nesse caso eles deixam de ser inteligentes, eu acho, eles passam a ser somente de retenção, é isso? Exato, exatamente. Então vale mais a pena eu tirar, né? Sempre que você tem movimentos ainda delicados, é melhor você fazer novos attachments, tá? Se é uma fase que ainda você vai trabalhar bastante com movimentos que são difíceis. Se for um movimento, por exemplo, só uma intercuspidação, uma extrusão, até então a gente não tinha também attachments otimizados para os molares. Agora nós temos, então se for o caso, removam, é sempre mais interessante. Tá? A não ser que for uma situação que você iria manter mesmo convencional. Por exemplo, sabe aquele caso que nós vimos do canino, que tem o botão? Sim. Numa segunda etapa, talvez eu mantenha o convencional, porque eu ainda vou trabalhar no botão. Então, você mantém. Aqui na prescrição, quando a gente manda alinhadores adicionais, tem a opção de você manter todos os attachments que estão existentes. Tem a opção de você remover só os otimizados e manter os convencionais, que eu acho que foi isso que a Mara fez, porque os convencionais ficaram, que a gente vê em branco, e os otimizados nos prés eles colocaram novos, estão vendo? Que mesclou. E tem a opção também de você tirar tudo e fazer tudo novo, tá? Aí vai depender do movimento. Nesse seu caso, que estava bem adaptado, tudo, mas precisou interromper, eu trocaria também os attachments. Tá, era isso que eu queria saber, porque eu vi que eles vieram em branco e aí eu vi que eles deixam de ser otimizados, então eles deixam de fazer aquela, né? Eu não vou ter a mesma eficiência. Não vai ter a pré-ativação.
Ok, não, era Tá isso bom? então. Obrigada, tá, Elaine? Obrigadão. Imagina, obrigada a você. Aqui, então, a gente vai deixar como está, tá bom? Os contatos estão pesados, a gente está sendo alertado e nós fizemos propositalmente devido à mordida profunda inicial. Então, envia. E aí, esse clean check voltando, a Mara vai dizer para a gente depois lá no grupo como é que ele está em relação aos attachments posteriores e se veio o G8. Elaine. Sim? Só tirar mais uma dúvida. Se não tivesse aqueles power reads por palatina, a gente poderia acrescentar o byte naqueles, mesmo tendo power read vestibular? Poderia, e aí você teria que pedir para o técnico, porque os precision byte ramps, que são aqueles byte ramps que mudam tudo nos incisivos, a gente não consegue colocar, tá? Então aí a gente escreveria para o técnico. Tá, eu pergunto porque assim, eu já vi pessoas falando que não gostam de associar o Power Read com Byte Ramps, e aí eu sempre fico na dúvida. É sempre decorrente dessa situação que nós falamos, que vai perder o contato do dente com o alinhador, porque o Power Read já faz isso, e o Byte também, porque imagina que aquele tanto lá, aquele volume, né, que fica do Byte, que não tem nada preenchido, então não tem contato do dente com o aparelho. Tá? E aí você tem que ver qual é o movimento. O Byte Ramp, ele é mais interessante, ele tá no de cima, mas ele trabalha na arcada de baixo, tá? Nossa, ele tá instruindo inferior. Isso, e instruindo posterior e inferior, né? Porque a gente desoclui. E o Power Read, ele trabalha mais no próprio dente. Então, a gente tem que ver de novo a prioridade clínica. Não, eu quero, tudo é prioridade. O paciente tem pressa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. A solução seria o quê? A gente poderia tirar o Power Read vestibular, põe attachment para você ter um pouco de controle do torque e faz o Precision Bite Ramp na palatina. Tá? Seria uma alternativa que não perderia esse contato aí. Tá, mas a associação, o problema é perder o tracking por conta disso. Perder, não é nem o tracking, porque o tracking seria essa adaptação do alinhador na coroa, se está acompanhando ou não. Seria perder superfície de contato, tá? E aí você tem menos controle, porque você tem um plástico mais solto naquela coroa, entendeu? Vestibular como na lingual. Exatamente, seria esse o sentido. Tá ótimo, obrigada. Tudo bem? Alguma outra dúvida, pessoal? Então, acho que por hoje é isso. Encerramos hoje o nosso study, a aula 4. A Camila sobe para vocês essa aula gravada de hoje já, acredito que entre hoje e amanhã, né, Cá? E ela vai soltar para vocês a aula teórica número 5, já para vocês acompanharem aí durante a semana e semana que vem, na quarta-feira, aula ao vivo, tá bom? Bom trabalho para vocês, gente. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Ô, Ju!